Oi, bora aprender a confeccionar essa blusa maravilhosa de crochê. Mas antes, não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para ficar sempre de olho nos próximos tutoriais que eu for trazer por aqui. Agora vamos para os materiais. Eu utilizei 2 novelos do fio Bella Fashion, agulha de crochê de 2 mm, uma colinha para os arremates, mas é opcional, marcadores de ponto, tesoura e 5 botões. Comecei fazendo um cordão de correntinhas, porém eu não vou apertar as correntinhas na agulha, eu vou deixá-las bem frouxinhas e a medida para esse cordão de correntinhas vai ser a largura do seu busto, tá? Eu fiz da largura do meu, só que eu coloquei uns 10 centímetros a mais, porque conforme a gente for tecendo a nossa trama, ela vai acabar encolhendo. Então eu sugiro que você faça mais do que a medida do seu busto, pelo menos uns 10 centímetros a mais. Pronto, ó, fiz aqui as correntinhas na medida do meu busto. Para essa blusa, a gente vai trabalhar, nessa primeira etapa, em carreiras de vai e vem, tá? Ou seja, eu não vou fechar ela, porque como ela tem a abertura na frente, né, com os botões, a gente vai trabalhar em carreiras vai e vem. Então, vamos lá para nossa primeira carreira. Eu vou dar a laçada e agora eu vou trabalhar na parte de trás da correntinha. Na parte de trás, ela tem essa argolinha aqui, ó, que é a argolinha mais alta, ó. A gente vai trabalhar nela, tá bom? Então, a gente vai pular aqui 4 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Vou virar. No quinto, eu venho e insiro a minha agulha. E aqui nessa argolinha, eu faço um ponto alto. Pronto. Essas correntinhas aqui, elas vão representar o nosso primeiro ponto alto, tá bom? E aqui, a gente tem o nosso segundo. Agora, durante toda a carreira, a gente vai trabalhar um ponto alto em cada argolinha dessa daqui da parte de trás da correntinha, tá bom? Pronto, já fiz aqui toda a minha carreira com ponto alto. Agora, eu vou para a próxima carreira. Vou virar o meu trabalho sem dar correntinha, sem nada, ó. Vou vir aqui nesse primeiro pontinho. Aqui, eu faço um ponto baixo, mais uma correntinha. Esse pontinho aqui vai representar o nosso primeiro ponto alto, tá? Agora, eu vou dar a laçada, vou pular um pontinho de base, vou vir nesse próximo, no segundo pontinho, e aqui eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, tudo no mesmo lugar. Olha só, aí vai formando esses Vzinhos. Agora, eu vou pular 2 pontinhos, vou vir no terceiro. Aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Agora, a gente vai ficar pulando de 2 em 2, tá? A gente pulou aqui no comecinho só um, mas depois a gente vai ficar pulando de 2 em 2. E vai formando a nossa trama. Agora, eu vou dar a laçada, vou fazer de novo. Vou pular esse... Vou pular esse, vou vir no terceiro, aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Então, vou seguir fazendo desse mesmo jeito, até eu chegar lá no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó. Pra minha contagem de pontos, deu certinho. Mas pode ser que pra você tenha ficado 1, 2 pontos, né? Até você chegar no final, porque no final a gente vai precisar fazer um ponto alto sozinho. Em cada lado, sempre a gente vai precisar fazer um ponto alto sozinho, para poder, então, começar a nossa trama. Mas, se pra você ficou 1, 2 pontinhos, você pode pular 2 pontinhos a mais ou então 3, tá bom? Não vai interferir em nada, não. Então, como pra mim aqui deu certinho a contagem dos pontos, aqui eu cheguei no meu último pontinho, vou finalizar nas correntinhas um ponto alto. Então, aqui eu finalizo com um ponto alto. Agora, eu vou subir para a minha terceira carreira, que vai ser igual à segunda carreira. Eu vou virar o meu trabalho e em cima desse último ponto alto sozinho, eu venho e vou fazer o meu ponto alto fake, que é um ponto baixo, mais uma correntinha. Aqui tá o meu primeiro ponto alto da minha terceira carreira, tá? Então, sempre que a gente for começar ou terminar a carreira, a gente faz somente um ponto alto.
E aqui agora eu vou trabalhar dentro desses Vzinhos, ó, em cima dessa correntinha. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, um ponto alto, uma correntinha, mais outro ponto alto no mesmo espacinho. Então, agora é só repetição, olha só. Venho pro próximo Vzinho e aqui eu trabalho a mesma coisa. Um ponto alto, mais uma correntinha, mais outro ponto alto. Então, essa é uma trama bem simples, bem fácil de fazer, tá? Então, dentro de cada Vzinho, eu vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E quando eu chegar lá no finalzinho, eu vou fazer um ponto alto em cima dessa correntinha aqui. Prontinho, já cheguei aqui, ó, no finalzinho da terceira carreira. Vou dar minha laçada e fazer meu último pontinho. Vou fazer nessa correntinha aqui, ó, do nosso ponto alto fake, tá? Aqui tá o ponto baixo, aqui tá a correntinha. Eu vou introduzir a agulha e aqui eu vou fazer o meu último ponto alto. A nossa blusa, como ela é aberta na frente, né, pra gente colocar os botões, ela vai crescer assim, ó. Então, essa parte que a gente fez com os pontos altos, ela vai ficar na nossa cintura. Então, agora, eu vou crescer desse mesmo jeito a minha blusa até uns 3 dedinhos abaixo do nosso braço, tá? Abaixo ali da axila. Por quê? Porque depois a gente vai trabalhar a abertura dos braços, tá? Então, meninas, já cresci aqui o meu trabalho. No total, eu fiz 24 carreiras com os Vzinhos. Vamos chamar de leque, tá? Que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. A gente vai chamar de leque. Então, a minha deu aqui 24 carreiras com os leques, mas contando com essa aqui de ponto alto, que foi a primeira que a gente fez, totaliza aí 25, no meu caso, né, nas minhas medidas. Mas pode ser que o seu dê mais ou então dê menos, vai depender aí do seu gosto. Então, aqui agora, a gente vai trabalhar a abertura dos braços. Eu já coloquei aqui 2 marcadores que vai separar a minha frente das costas, mas como que a gente vai fazer isso? Primeiro, você vai precisar contar quantos leques tem. Os leques é um pontinho alto, uma correntinha e esse pontinho alto, ou seja, é os V, ó. Tá vendo esse Vzinho? Então, você vai contar aí na sua peça quantos Vzinhos desse tem aí na sua peça, tá bom? Eu contei aqui os meus e deu 62 leques, no meu caso, tá? Então, aqui tem 62 leques no meu trabalho. E eu ainda não arrematei, ó. Eu coloquei esse marcador aqui só pra não desmanchar o pontinho, mas eu ainda não arrematei e nem vou arrematar agora, não vou cortar o fio. Então, o meu deu 62 leques. Eu anotei aqui pra ficar melhor de vocês entenderem. A gente vai precisar fazer uma matemática bem básica, não é nada tão difícil. Primeiro, você vai contar quantos leques desse tem no seu trabalho. Você contou, você anota. No meu caso, deu 62. Então, esse número você vai precisar dividir por 2, que é frente e costa. Então, você divide esse número. Pode ser que o seu possa dar, por exemplo, um número ímpar, né? Se tiver dado 63, você pode escolher 62. Sempre diminui um pontinho, tá? Então, se o seu der, por exemplo, 73, você coloca 72 pra gente poder conseguir dividir pelo número 2, tá bom? Não vai dar nenhuma diferença do nosso trabalho, não. Então, 62 dividido para 2, no meu caso, deu 31. A gente vai pegar esse resultado e agora vai fazer uma nova continha. A gente vai dividir por 2 novamente. Por quê? Porque na nossa frente, como essa é uma blusa de botão, a frente, ela vai ter 2 lados, né? Então, por isso, é preciso a gente dividir por 2 novamente, que vai ser a nossa frente, tá? Que a nossa frente tem 2 lados. E no meu caso aqui, deu 15. 15,5, né? 30 dividido por 2 dá 15,5, mas eu deixei 15. Então, eu peguei aqui, olha, contei 15 leques. 1, 2, 3, 14, 15. Eu coloquei bem entre um leque e outro. Contei aqui 15 leques desse lado
e coloquei aqui o meu marcador. E do outro lado, eu também fiz a mesma coisa. Contei 15 aqui e coloquei o meu marcador. Se o seu der um pontinho a mais, você pode deixar para a parte das costas, tá? Porque aqui na frente, a gente vai fazer uma carreira de acabamento. E com essa carreira de acabamento, a nossa frente ela vai ficar um pouquinho maior. Então, os pontinhos a mais a gente pode deixar para a parte das costas, olha só. Porque dobrando, ela vai ficar assim. É bem simples, bem fácil de entender. Depois que você entende, fica bem compreensível, né? E fica assim. Olha só. Eu dobrei aqui o meu trabalho. E aonde tá cada marcador vai ser aonde eu vou fazer a abertura do braço, tá bom? Eu ainda não arrematei o meu fio, ele tá aqui. Eu vou tirar esse marcador, porque agora eu vou virar o meu trabalho e vou começar do mesmo jeitinho que a gente tava quando a gente fez essas nossas carreiras aqui. A gente vai fazer o nosso ponto alto fake. Então, vou virar o meu trabalho e aqui eu vou fazer o meu primeiro pontinho e vou trabalhando até eu chegar aqui no marcador. Prontinho, olha só, fiz aqui os meus leques. Cheguei aqui no marcador, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer um ponto alto aonde tá o nosso leque, ó. Que é nesse espacinho aqui entre um Vzinho e outro, tá vendo? Então, agora, a gente vai trabalhar carreiras vai e vem com o ponto alto fake aqui no finalzinho e aqui no comecinho outro ponto alto, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho e aqui eu já vou começar a minha outra carreira. Vou introduzir a minha agulha, vou fazer o ponto alto fake e aqui eu vou fazer os Vzinhos normalmente, até chegar lá no finalzinho. Prontinho, olha, cheguei aqui no finalzinho. E agora vai ser assim, carreiras vai e vem, sem diminuição, sem aumento, só subindo. E quando chegar aqui, a gente vai fazer outro pontinho alto pra sempre ficar bem retinho, ó. Tanto nessa parte aqui, da abertura do braço, como desse outro lado aqui da nossa frente, tá bom? Que é o centro da blusa. Agora, ó, a gente vai subir até onde a gente quer que o nosso decote comece. Que vai ser esse decotezinho em V, ó. Tá vendo essa parte aqui? Aqui a gente vai fazer algumas diminuições, mas só quando a gente estiver chegando lá em cima. Eu vou fazer aqui até o tanto que eu quiser. E quando eu terminar o meu, eu volto aqui pra mostrar pra vocês quantas carreirinhas que eu fiz. Prontinho, já cresci aqui, ó, a minha parte da frente, a primeira. Fiz aqui 12 carreiras, tá? 12 carreiras com 15 leques. Agora, eu vou trabalhar a parte da diminuição, que vai ser a parte onde a gente vai começar a fazer o decote em V, né? Então, aqui eu já fiz o meu primeiro pontinho, que é o ponto alto fake. Então, agora, eu vou fazer a minha diminuição. Tenho aqui o meu ponto alto fake, vou introduzir a agulha dentro desse Vzinho, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Pronto. Esse ponto alto fake e esse ponto alto, ele vai representar a minha primeira diminuição, tá? Então, aqui, eu vou fazer todos os Vzinhos normais. A diminuição, a gente só vai fazer na parte da frente, tá? Cuidado para não se confundir. Que aqui é a parte do braço, onde tá o marcador. A diminuição vai ser na parte da frente, tá? Então, agora, eu vou trabalhar normalmente aqui, dentro de cada Vzinho. Eu vou subir o meu ponto alto, que é em cima desse ponto alto aqui. E quando eu estiver chegando aqui de novo, eu volto pra gente poder fazer a nossa próxima diminuição, tá? Prontinho, olha só. Aqui tá a minha primeira diminuição. Eu fiz a minha carreirinha até aqui do outro lado, normalmente, e retornei normalmente até chegar aqui, olha só. Agora, eu vou pro último Vzinho, olha só. Porque aqui tá a nossa diminuição. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou dar a laçada, vou introduzir a minha agulha dentro desse Vzinho e vou tirar duas alcinhas. Olha só. Fiquei com essas duas na agulha. Então, agora eu vou dar a laçada de novo, eu não vou fechar meu ponto alto.
E aqui, dentro desse ponto alto da carreira anterior, olha só, aqui tá o ponto alto e aqui tá o ponto alto fake. A gente vai introduzir nesse ponto alto, olha só. Tá aqui ele. Então, eu vou introduzir a minha agulha nesse ponto alto aqui, tá? E aqui, eu vou tirar mais 2 alcinhas também, olha só. Fiquei com 3 alcinhas na agulha, agora eu vou laçar e vou tirar tudo de uma vez. Então, aqui, eu fiz uma diminuição de 2 pontos altos, olha só. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E nessa diminuição, aqui dentro, ó, desse espacinho, eu venho e aqui eu faço o meu ponto alto fake. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa daqui. Se você quiser colocar sempre um marcador para saber onde você vai introduzir a sua agulha quando chegar no final da carreira, aconselho que vai ajudar muito, olha só. Então, se você quiser colocar, olha só, vai ficar até mais fácil para você saber aonde você vai fazer a sua diminuição. Olha só. Então, agora a gente vai fazer a carreira normalmente. Então, as diminuições, elas vão ser assim. Aqui tá a nossa primeira, tá vendo? Que já tá fazendo assim, já vai ficar bem legal. Então, agora, eu vou seguir aqui normalmente a minha carreira até aqui no final. Depois, vou voltar e vou fazer mais uma diminuição aqui com vocês, só pra não ter mais dúvidas, tá? Prontinho, ó. Agora, eu vou fazer a minha próxima diminuição. Cheguei no último Vzinho. Vou fazer a mesma coisa, olha só. Dei a laçada na agulha, vou introduzir dentro do nosso V. E vou tirar somente 2 alcinhas, ó. Faço só um ponto alto pela metade. Dou a laçada novamente, venho onde tá o marcador, ó, que é em cima desse ponto alto. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar 2 alcinhas, fico com 3 na agulha e tiro 3. Fica assim, ó. Aí, aqui eu já posso tirar o meu marcador. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E aqui eu vou iniciar com o ponto alto fake dentro desse espacinho. E dentro do nosso V, eu faço um ponto alto. Então, aqui tá a nossa outra diminuição. Olha só como vai ficando. Essas diminuições que a gente tá fazendo, a gente vai seguir com elas até chegar mais ou menos na metade aqui do nosso trabalho, ó. Tá vendo? A gente vai seguindo até você achar onde estiver bom. Vou seguir aqui com as minhas diminuições até eu ver onde estiver bom. Depois eu volto aqui e mostro pra vocês quantas carreirinhas que eu fiz. Prontinho, fiz aqui 8 carreiras com diminuições. Ó, como que ficou. Eu vou colocar o meu marcador na minha primeira carreira com diminuições, que foi essa daqui, ó. Eu vou colocar o meu marcador. Pra quando a gente fizer a carreira de acabamento, eu saber onde que eu comecei as diminuições aqui, ó. Agora, eu não quero mais trabalhar com diminuições. Pra mim, o decote já tá ótimo, assim. Eu vou trabalhar agora carreiras normais. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho. E aqui, nesse espacinho, eu vou fazer o meu ponto alto fake. E no próximo Vzinho, vou fazer um Vzinho. Agora, vai ser carreiras normais, tá? Então, até eu chegar no finalzinho, vai ser carreiras normais. Depois, quando eu chegar aqui, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E vou crescer assim, carreiras contínuas, sem diminuições, até chegar na altura do ombro, tá? Finalizei aqui todas as minhas carreiras desse lado. Fiz 7 carreiras sem diminuições, tá?
Olha só como é que ficou. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar esse meu fio, tá? Então, esse lado ficou assim. Agora, a gente vai repetir a mesma coisa desse outro lado aqui, ó. A partir do marcador. Então, a gente vai seguir e vai começar a partir do marcador, indo aqui pra fora, tá? Então, vamos lá. Como agora é só repetição, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Eu só vou iniciar aqui com vocês, ó. Eu vou dar o meu nó inicial. Aqui, eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Aqui tá o nosso primeiro ponto. Aqui, vou seguir fazendo os meus vezinhos, as carreiras contínuas, sem diminuições. Vou fazer, vai e vem, a mesma quantidade de carreiras que a gente fez aqui do outro lado, tá bom? Tanto as carreiras contínuas, quanto essas de diminuições. E essas aqui também. Então, você conta quantas você fez essas contínuas, quantas você fez de diminuições e quantas você fez aqui na parte do ombro também, tá bom? Então, agora é só repetição desse outro lado aqui. Prontinho, olha só, já fiz aqui os dois lados da parte da frente. Agora, a gente vai pras costas, tá? Você vai precisar contar quantas carreiras você fez aqui até a altura do seu ombro, porque aqui a gente vai trabalhar em carreiras de vai e vem sem fazer diminuição nenhuma, só crescer até chegar aqui na parte do ombro. Peguei aqui o meu fio, eu vou dar a laçada inicial. E vou trabalhar aqui onde tá o marcador, fazendo inicialmente o nosso ponto alto fake, tá bom? Então, aqui onde tá o marcador, ó, aqui eu vou fazer um ponto baixo, mais a correntinha. Então, agora eu vou trabalhar normalmente dentro de cada vezinho, vou colocar outro vezinho, até eu chegar lá no final. Chegou aqui onde tá o marcador, finaliza com um ponto alto, sobe a carreira e começa a fazer as carreiras. Prontinho, meninas, já cresci aqui as minhas costas, ó, fiz as 27 carreiras, o mesmo tanto de carreiras que eu cresci aqui na parte da frente, tá bom? Um detalhe importante, quando você for experimentar essa parte aqui, ó, abaixo do braço, é importante que ela não fique tão colada na axila, tá bom? Você mede a partir de uns 3 dedinhos ali, abaixo da axila, para não ficar incomodando quando a peça for usada, tá bom? Pode até crescer um pouquinho mais a parte do ombro e a parte das costas, para o espaço aqui, o buraco do braço, não fique tão colado e incomodando ali na hora que for usar a peça, né? Então, agora, a gente vai fazer a emenda. Eu coloquei aqui os marcadores só pra ver se tava tudo certinho aqui com a minha peça. Então, agora, a gente vai fazer a emenda aqui da parte da frente com a parte das costas. Aqui, eu ainda não cortei o meu fio, ó. A partir daqui, eu vou fazer a emenda. Eu vou só tirar esses marcadores aqui pra mim poder começar a fazer a carreirinha aqui da emenda, tá? Então, olha só. Aqui tá... Eu dei só uma correntinha e a partir daqui eu vou virar minha peça. Ela tá do lado das costas, ó, pra frente. E aqui a emenda vai ser assim. Aqui temos o nosso primeiro ponto alto, né? Que tá sozinho. Então, a gente vai introduzir a agulha nele, nesse ponto alto que tá sozinho. E aqui do outro lado também. Aqui eu tenho o meu ponto alto fake, então eu vou introduzir na correntinha. Aqui eu faço um ponto baixo, tá? Então, a nossa carreira de emendas vai ser em ponto baixo. Pronto. Agora, eu vou vir nesse ponto alto do Vzinho, olha. Vou introduzir a minha agulha nele. E lá do outro lado, eu também vou introduzir a agulha no ponto alto do Vzinho, ó. E aqui, a gente vai fazer outro ponto baixo, tá?
Então, agora, a gente vai introduzir no meio do V, ó, na correntinha. E aqui do outro lado, a gente também vai introduzir no meio do Vzinho. Outro ponto baixo. Então, vai funcionar desse jeito, ó. Agora, a gente vai pro próximo ponto alto, vou introduzir a agulha nele. E lá do outro lado, eu vou introduzir a minha agulha também no ponto alto, olha só. E aqui eu faço outro ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso até a gente chegar aqui no finalzinho dessa parte aqui, ó. Eu vou fazer o último ponto baixo da nossa emenda. Aqui atrás vai ser no último ponto alto, ó. Então, agora, a gente vai vir nesse próximo ponto alto do Vzinho aqui da carreira de trás, ó. A gente vai introduzir a nossa agulha nele e vai introduzir também nesse último ponto alto aqui da parte de trás, ó. E aqui, a gente vai fazer o nosso último ponto baixo. Prontinho. Aqui vai ser o avesso da nossa peça, tá? Aqui, que é a parte direita, ó. Olha como fica a costura, bem perceptível, né? Olha só como fica linda a emenda no ombro. Vai ficar desse jeito. Essa parte aqui vai ficar pra dentro, tá? Então, agora, a gente só vem, faz uma correntinha e corta o fio. Depois, a gente vai arrematar essas pontinhas de fio. E agora, a gente vai repetir o mesmo processo lá do outro lado, ou seja, no outro ombro. Então, a gente já fez a união aqui da parte da frente, ó. Como eu falei, aqui é o avesso e aqui a frente da peça. Olha só como fica. Aqui a gente já pode tirar, ó, nessa parte aqui do braço, tirar os marcadores. Porque agora a gente vai começar a fazer as mangas, tá bom? Eu deixei os marcadores aqui só na primeira carreira de diminuição que a gente fez, ó. Tanto de um lado como do outro. Eu vou deixar os marcadores, tá? Agora, aqui nessas pontinhas de fio, ó, eu vou dar um nozinho nelas duas, porque a gente vai precisar arrematar esses fios para poder fazer a nossa manga. Eu vou dar uns 2 nozinhos. Ó. E vou esconder essas pontinhas de fio por dentro desse pontinho aqui, ó. Com a ajuda dessa minha agulhinha. Se você não tiver, você pode usar até uma agulha de crochê mais fininha também. Eu vou passar ela por dentro da agulha. Vou passar por dentro dessas perninhas aqui, ó, do ponto baixo. Eu vou introduzindo aqui por dentro das perninhas. O que eu fizer aqui, em todas as pontinhas de fio, eu vou fazer do mesmo jeito, porque é assim que eu faço meus arremates, tá? Prontinho, ó, mas eu não vou puxar muito, não. Dou uma ajustada, pra não ficar tão repuxado. E aqui, eu vou colocar um pinguinho de cola. Essa cola aqui, ela é maravilhosa, ela é a Pega 1000. Ela cola bem rapidinho, tá? Então, eu vou colocar um pinguinho aqui e vou dar uma apertadinha em cortar essas sobrinhas de fio. Às vezes, quando é só uma perninha, eu separo elas, ó. Só uma perninha. Eu abro ela assim, geralmente tem 4 cabinhos. Aí, eu separo 2 de um lado e 2 do outro. Ó. Eu separo, eu passo uma perninha por dentro de algum fio, ó. Com a agulha mesmo de crochê ou então essas outras agulhas, eu passo por dentro e dou um nozinho pra ela poder ficar bem firme. Então, todas as minhas pontinhas de fio, eu sempre gosto de fazer desse jeito, principalmente quando é só uma perninha, ó. Eu dou uns 3 nozinhos e finalizo com cola, pra poder ficar bem firme. Essa daqui, esse arremate nem precisava, mas eu tô só mostrando pra vocês como que eu vou fazer em todas as pontinhas de fio do trabalho, ó. Gente, acabou que minha câmera parou de gravar quando eu tava fazendo o arremate desse lado aqui, mas eu aproveitei pra terminar, né, de mostrar o processo pra vocês de como que eu faço os arremates.
Aqui eu fiz do mesmo jeito, ó. Passei o pedacinho de fio aqui por dentro dessas perninhas, dei um nozinho e agora eu vou terminar de passar ele por dentro. E lá no finalzinho, eu vou passar um pinguinho de cola. Olha, dei um nozinho aqui. E eu vou terminar de passar por dentro dessas perninhas do ponto baixo, ó. Puxo. E aqui, atrás das perninhas, eu vou colocar um pinguinho de cola. Geralmente, o buraquinho dela aqui é grande e acaba saindo muita cola. Eu gosto de colocar sempre um pinguinho de cola na ponta da agulha. E aqui embaixo, ó, da perninha, do fio, eu vou introduzir a agulha com a cola. E vou girando pra cola poder se aderir bem lá na pontinha do fio, ó. E aqui eu vou cortar ela, ó. Dou uma puxadinha e aperto até a cola secar. Então, onde tiver pontinho de fio, eu sempre gosto de fazer o meu arremate desse jeito, tá? Se você tiver outra técnica, você pode tá usando aí na sua blusa também. Mas eu gosto muito da minha ser assim e eu queria ensinar pra vocês. Ó como é que fica. Do outro lado também fica bem escondido. Então, comigo sempre funcionou e sempre dá certo eu fazer assim. Meninas, agora eu vou ensinar pra vocês esse detalhezinho aqui na manga. Olha só como fica a coisa mais linda. Essas ondinhas, olha. Deixa todo um charme, né, na nossa peça. Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês aqui desse lado, tá bom? E depois a gente vai pra parte de baixo da nossa blusa. Então, eu já tenho aqui na minha agulha o meu nó inicial. E eu vou começar fazendo a primeira carreirinha com pontos baixos, tá? Aqui na nossa manga. Eu vou começar aqui na parte de baixo, ó, onde a gente fez a separação dos braços, ó. Eu vou começar aqui entre um ponto alto e outro. Eu vou introduzir a minha agulha com o meu nó inicial e aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Pronto, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Agora, em cada pontinho desse da lateral, ó, a gente vai fazer 2 pontos baixos juntos, tá? Então, sempre vai ser 2 pontos baixos no mesmo lugar, em cada pontinho desses daqui, ó. A gente vai fazer desse jeito durante toda a lateral da nossa blusa, tá? E quando a gente chegar aqui em cima, ó, na parte da costura, você pode fazer um pontinho baixo, tá? Pra não ter muito espaço entre um ponto baixo e outro. Então, a gente vai seguir fazendo 2 pontos baixos em cada pontinho desse. E aqui no meio, ó, da costura, da emenda, tá vendo? A gente vai fazer um ponto baixo também e vai seguir contornando até a gente chegar aqui novamente. Pronto, fiz aqui toda a minha carreirinha, olha, com ponto baixo. Se você não quiser esse detalhezinho em ondas, você pode cortar o seu fio e arrematar aqui, tá bom? Porque essas ondinhas é só um detalhe mesmo pra nossa peça. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra gente poder finalizar a nossa carreira de pontos baixos. Aqui, vou fazer a união da carreira de ponto baixo com um ponto baixíssimo. E vou subir uma correntinha pra gente poder fazer a nossa carreira de acabamentos, tá? Então, fiz aqui uma correntinha, a gente vai dar a laçada, vai pular 2 pontinhos, vai vir no terceiro, e aqui a gente faz 5 pontos altos juntos, tá bom? Pronto, fiz aqui 5, você pode fazer mais se você quiser. Mas pra mim 5 tá ótimo. Então, eu vou pular 2 pontinhos, vou vir no terceiro e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Pronto. Agora, eu vou dar a laçada novamente, vou pular 2 pontinhos, vou vir aqui no terceiro e aqui eu vou repetir o processo. Aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Agora, eu vou pular mais 2 pontinhos, vou vir no terceiro, faço um ponto baixo. Então, a gente vai seguir fazendo essa sequência por toda a nossa manga, até a gente chegar aqui no finalzinho, tá? Tô chegando aqui no finalzinho. Raramente a continha vai dar certo, né? Que a gente tava pulando de 2 em 2, mas você pode ir pulando de 3 em 3,
Se preferir, somente no final, só pra gente poder finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo que a gente fez aqui, né? Que foi a correntinha, tá bom? Então, aqui, somente aqui, ó, eu pulei 3 e aqui também tem 3. Então, eu fiz bem no meio. E aqui eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo nessa correntinha aqui que a gente fez lá no início, tá bom? Então, aqui eu faço o meu ponto baixíssimo, faço uma correntinha e aqui eu puxo o fio, vou cortar e vou arrematar, tá bom? Meninas, agora eu vou começar a parte aqui de baixo, ó. Já virei a minha peça. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto alto em cima dessa carreirinha de ponto alto aqui que a gente fez lá no início. Se a sua tiver virada, essa parte aqui tiver virada pro lado da frente, é melhor ainda, tá? Mas a minha, ela ficou viradinha pro avesso, mas não tem problema. Eu vou fazer outra aqui agora. Já tô com o meu nó inicial na agulha. E aqui a gente vai fazer um pontinho alto em cima dessas correntinhas aqui que a gente fez lá no início, ó, que foi pra começar. Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha no último pontinho, ó, das correntinhas. Vou pegar 2 argolinhas pra ela não ficar muito frágil. Aqui eu faço o meu ponto alto fake. E agora, a gente vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, tá? A gente vai pegar as 2 argolinhas, ó. Que lá no início a gente fez pegando a argolinha de trás, né? Então, aqui tá a parte da frente, ó, da correntinha. Então, a gente vai seguir fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base, tá bom? Prontinho, olha, já finalizei aqui a carreirinha de ponto alto. Já iniciei o meu ponto alto fake aqui. E aqui a gente vai pular um pontinho, vai vir no próximo. E aqui vai fazer um leque com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Depois, a gente vai pular 2 pontinhos, como a gente fez lá no início. Pula 2, vem no terceiro, faz mais um lequinho. Então, aqui a gente vai trabalhar assim até ter um total de 5 leques, tá? Prontinho, fiz aqui os meus 5 leques. Lembrando, mais uma vez, que aqui eu fui pulando 2 pontinhos, tá? Só no início que a gente pulou um. Agora, a gente vai ficar trabalhando em leques durante toda essa carreira, porém com aumentos, tá? Porque agora a gente vai fazer a parte de baixo da nossa blusa e ela precisa formar tipo um babadinho, né? Então, como a gente precisa fazer aumentos, a gente não vai trabalhar mais de 2 em 2. Eu só fiz essa parte aqui da frente, porque como aqui vai ter o botão, eu quero que essa parte aqui perto do botão fique mais retinha, eu não quero que ela embabade tanto. Eu quero que só a parte daqui ela fique mais embabadadinha. Agora, eu vou ficar pulando de um em um. Ó, pulei somente um pontinho e vim trabalhando esse leque. Então, agora a gente vai ficar trabalhando assim. Porém, eu vou fazer aqui um total de 5 também, ó. Pulo um, venho, faço o outro, até eu fazer 5 novamente. Pronto, aqui eu fiz mais 5, ó, pulando somente um pontinho. Então, agora eu não vou pular nenhum. Nesse próximo aqui, eu venho e faço mais um lequinho. Então, aqui eu fiz um leque perto do outro. Olha só como é que ficou. Então, agora, eu vou pular um novamente, vou vir no próximo. Então, de 5 em 5, eu vou fazendo um aumento de um lequinho perto um do outro, ó. Eu vou fazer esse mesmo processo, ó. Um lequinho no ponto, outro lequinho no próximo. Aí, faço mais 5, pulando somente um, aí faço novamente. Então, eu vou trabalhar fazendo isso de 5 em 5. Enfim, aqui é no aleatório, tá? E lembrando, um detalhe. Eu vou contar quantos pontos altos eu precisei fazer aqui, nesse início. Lembra que a gente fez aqui normal, pulando de 2 em 2? Então, eu contei aqui, ó, que foi esses 5 leques. Tem 15 pontos altos, tá? Aqui. Então, agora a gente vai espelhar lá do outro lado. Na outra ponta, a gente vai trabalhar a mesma coisa. Então, a gente vai contar 15 pontos e vai colocar um marcador. Pronto, ó. Aqui tem 15, coloquei meu marcador. Aqui eu vou trabalhar normalmente, que é fazendo um lequinho, pula 2 pontos. Faz outro, pula 2. Entenderam? Então, essa é mais ou menos a lógica, né? Porque a gente tá trabalhando aumento, a gente vai fazendo uns aumentos assim, um lequinho perto do outro no aleatório, tá? Então, agora a gente vai continuar pulando de um em um. Finalizei aqui a minha carreira, ó. A partir do marcador, eu fiz os 5 lequinhos. Olha só como ficou.
E aqui eu fui seguindo aquela lógica que eu falei pra vocês. Olha só como já tá dando uma embabadadinha, né? Então, agora, a gente vai virar o nosso trabalho. E aqui a gente vai fazer o nosso ponto alto fake. E agora, dentro de cada leque, a gente vai seguir fazendo um lequinho, normalmente, sem aumento nenhum, tá? Então, agora a gente vai trabalhar desse jeito. Iniciou a carreira, faz o ponto alto fake, e em cada leque você faz outro leque dentro, tá? E no final da carreira, finalizar com um ponto alto em cima de ponto alto. Então, a gente vai seguir fazendo assim até o comprimento desejado, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui até o comprimento que eu quiser, e depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês quantas que eu fiz. Então, meninas, fiz aqui 16 carreiras, nessa parte aqui de baixo da saia. E aqui embaixo eu não gravei, mas eu fiz o seguinte. Depois que eu finalizei a minha última carreira com os V, olha só. Eu segui fazendo, em cada pontinho, eu fui fazendo um ponto baixo. Olha só. Fiz a carreira toda em ponto baixo. Um ponto baixo nesse ponto alto, um ponto baixo na correntinha. Outro ponto baixo no ponto alto. Então, em cada pontinho, eu fui fazendo um ponto baixo. E quando eu finalizei a carreira de ponto baixo, eu fiz essa carreirinha aqui de acabamento, que foi a mesma coisa que a gente fez na nossa manga, tá bom? Então, aqui eu fiz um ponto baixo no início, pulei 2 pontinhos, no terceiro eu fiz 5 pontos altos. Aí, depois pulei 2 pontinhos, fiz um ponto baixo, depois pulei mais 2, fiz 5 pontos altos. Então, a mesma coisa que eu fiz na manga, eu fiz aqui embaixo, mas é opcional, se você quiser, você não precisa fazer, tá bom? Pode finalizar só com a carreirinha de ponto baixo. Então, aqui a parte de baixo tá assim, a gente tá quase finalizando a nossa blusa. Agora, a gente vai pra carreira de acabamento, aqui na parte da frente, colocando os botões e fazendo a casinha dos botões, tá bom? Então, aqui eu já tenho meu nó inicial na agulha. Vou começar no primeiro pontinho aqui dos Vzinhos, olha só. A última carreira dos Vzinhos eu vou começar nela, tá? Então, em cada pontinho aqui da lateral, ó, nesses pontos altos, eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos em cada pontinho desse, tá? Então, bora lá iniciar. Vou seguir fazendo ponto baixo. Essa carreira vai ser todinha em ponto baixo, tá bom? Essa daqui é as próximas. Então, cada pontinho desse, a gente vai seguir fazendo 2 pontinhos baixos. Eu vou seguir fazendo desse jeito até a gente chegar aqui no marcador, que foi aonde a gente fez a nossa primeira carreira com diminuição. Cheguei aqui no meu marcador, então aqui eu vou fazer novamente 2 pontos baixos. E nesse segundo ponto baixo, eu vou tirar o meu marcador e vou colocar ele em cima desse último ponto baixo que a gente fez, tá? A gente sempre vai fazer, na próxima volta, um aumento pra poder ficar com essa curvinha aqui, pro nosso decote. Então, agora eu vou seguir normalmente, tá? Fazendo 2 pontos baixos em cada pontinho. Aqui é mais complicadinho de ver por causa das diminuições, mas em cada perninha a gente vai continuar fazendo 2 pontos baixos, tá bom? Aqui na emenda, ó, da parte da frente com a parte das costas, a gente vai fazer um ponto baixo em algum lugar, só pro pontinho não ficar tão distante um do outro, tá? Então, aqui na parte das costas, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho. Um ponto baixo para esse ponto alto, um ponto baixo para a correntinha do meio, um ponto baixo pro ponto alto. Então, a gente vai seguir fazendo assim. Quando chegar aqui nessa emenda, a gente vai fazer um ponto baixo, vai seguir fazendo 2 pontos baixos em cada pontinho. Quando a gente chegar aqui no marcador, a gente vai colocar o nosso marcador no primeiro pontinho, pra ficar igual com o outro, tá bom? Então, a gente vai fazer 2 pontinhos, né? E no primeiro pontinho desse lado de cá, que é o pontinho que vai estar mais perto do decote, a gente vai colocar o nosso marcador, tá bom? Até a gente chegar aqui no finalzinho do outro lado. Cheguei aqui no finalzinho da primeira carreira. Agora, eu vou dar uma correntinha, vou virar o meu trabalho e em cada ponto baixo, eu vou trabalhando um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo assim até a gente chegar lá no marcador. Pronto, eu cheguei aqui no marcador. Onde está o marcador, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo espacinho, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos.
E o nosso marcador, a gente vai colocar ele nesse último pontinho aqui. Então, vou colocar o meu marcador. A gente sempre vai colocar no pontinho mais próximo do decote, tá bom? Pra ficar mais fácil da gente entender, ó. Então, o pontinho sempre mais próximo do decote é onde a gente vai colocar o nosso marcador. Então, aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho. E quando eu chegar lá no meu próximo marcador, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo espacinho e colocar o marcador no pontinho mais próximo do decote, tá bom? Pronto, meninas, fiz aqui a carreira 2, a carreira 3, totalmente igual, tá? E a quarta eu iniciei aqui, ó. Vim até esse outro lado, do lado direito, porque agora a gente vai trabalhar a casa dos botões. Queria mostrar pra vocês o meu botão e dizer que ele é equivalente a 3 pontinhos baixos, ó. Então, eu sei que ele é equivalente a 3 pontos baixos, né? E eu tenho 5 botões desse. Então, agora a gente vai precisar fazer uma continha de matemática. Primeiro, você vai precisar contar os pontos a partir do marcador. Esse que tá o marcador não precisa contar, você conta esse próximo. Então, você vai contar até onde a gente fez essas carreiras aqui em ponto alto, ó. Até por aqui é assim. Então, você conta quantos pontinhos que dá. No meu caso, eu contei e deu 80 pontos, tá? Só que desses 80 pontos, eu preciso tirar esses 5 aqui do início, que eu quero deixar 5 pontinhos, e 15 dos botões. Porque os botões, como eu falei, eles é equivalente a uns 15 pontinhos, né? Porque eu tenho 5 botões. Então, os 15 pontinhos mais esses 5 aqui do começo, dá 20, tá? 20 pontinhos. Então, eu anotei aqui no papel para mostrar para vocês poderem entender melhor. A gente tem 4 espacinhos entre os 5 botões, né? Aqui eu anotei o número de pontos totais que eu contei no meu, que deu 80. Então, você conta no seu e anota, tá? E esse número aqui vai depender muito do tamanho do seu botão. Se o seu botão for pequenininho, como o meu, provavelmente ele vai ser equivalente a 3 pontos baixos também, tá? Então, eu somei o tanto de ponto dos botões, mais o comecinho que deu 20. Então, a gente vai subtrair e vai dar esse total aqui, que é 60 pontos. Desses 60 pontos, eu preciso dividir por 4, que é o número de espaços que eu tenho, ó. E no meu, vai dar 15. Então, eu vou começar com 5 pontinhos. Daqui, eu vou pular 3 do primeiro botão e vou seguir fazendo 15 pontos. Depois, faço mais um espaço, depois eu pulo mais 15 pontos, depois eu faço outro espaço, até chegar aqui nesse último pontinho, tá? E a partir daqui, a gente vai fazer pontos normais até o finalzinho, tá? Então, bora lá começar. Porém, se você não gostar desse método, você pode optar por usar uma fita métrica e ir medindo centímetros, tá? Mas pra mim, esse jeito é o melhor jeito, porque eu gosto de deixar o tanto de ponto bem certinho entre um botão e outro. Então, aqui eu já pulei os meus 5 pontos, tá? Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas, que vai ser o espaço do meu botão. Vou pular 3 pontinhos aqui de base, ó. 1, 2, 3, vou vir no quarto e aqui eu faço um ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo 15 pontos baixos, ó. Já fiz o primeiro, agora eu vou contar até dar o total de 15 pontos baixos. Pronto, fiz aqui 15 pontos baixos, agora eu vou seguir fazendo 3 correntinhas, vou pular 3 pontinhos de base para o meu próximo botão, vou vir no quarto e aqui eu faço o meu primeiro ponto baixo. Aqui vou seguir fazendo mais 15 pontos baixos e depois eu vou repetir essa mesma sequência até eu fazer as minhas 5 casinhas dos botões, tá bom? Prontinho, então aqui eu fiz a minha última casinha do botão. E segui fazendo nessa parte aqui de baixo, ó, abaixo dos pontos altos, eu fui fazendo pontos normais. Aqui eu dei uma correntinha no finalzinho e voltei fazendo a minha 5ª carreira de ponto baixo. E agora eu queria mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui. Como a gente pulou 3 pontinhos baixos, fez 3 correntinhas, né? Dentro das correntinhas a gente vai seguir fazendo 3 pontos baixos, tá? Então, vai ser desse jeito, bem facinho. Depois, a gente vai seguir dando continuidade, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base, até a gente finalizar a nossa carreira. No total, eu vou fazer 6 carreiras. Eu tô fazendo a 5ª, então ainda vou dar a volta, depois eu vou voltar com a minha 6ª carreira, normalmente fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo
E depois eu vou cortar o meu fio, arrematar e eu vou voltar aqui pra aplicar os botões com vocês. Então, meninas, já tô quase finalizando aqui a minha blusa. Eu fiz 6 carreirinhas, conforme eu falei pra vocês, né? Quando eu cheguei aqui na ponta, eu fiz uma correntinha e cortei o fio. E já coloquei aqui 4 botões, vou colocar o meu último com vocês, tá? E pra isso, eu vou utilizar essa agulha aqui. Ela veio num kit de agulhas de tapeçaria, ela é até um pouquinho mais grossa, ó. E o meu botão, ele passa perfeitamente pela agulha, ó. Então, você procura o que for melhor pra você. O meu é um pouquinho grosso, ó, por isso que passa a agulha. Se o buraquinho do seu botão for um pouco pequeno, você pode estar usando aquelas agulhas normais com linha de costura normal. Eu vou estar utilizando essa do próprio fio mesmo, tá? Então, vamos lá. É bem simples, é um processo bem simples, bem rápido também. Vou mostrar pra vocês como que eu tô colocando esse botão aqui na minha blusa. Olha só, o lugar exato que eu tô colocando, eu tô contando essas carreirinhas aqui a partir dessa primeira que a gente não fez diminuição, ó. Então, a partir dela que eu tô contando, tá aqui ela, ó. Esse buraquinho aqui, ele tá entre a primeira e a segunda. Aqui, do outro lado, eu coloquei o meu botão entre a primeira e entre a segunda, por isso que deu certinho. E assim eu fiz com as demais também, ó. Essa daqui, a última que eu vou colocar agora, ela tá bem simples, bem fácil de identificar. Por quê? Porque a última casinha do meu botão, ela tá justamente bem em frente a esses pontos altos aqui, ó. Então, eu sei que aqui do outro lado, eu preciso colocar o meu botão exatamente em frente a esses pontos altos, tá? Então, o lugar que eu tô costurando é bem no meio, aqui, ó. Bem no meio, nessa linhazinha bem no meio, e vim seguir dessa ordem, tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha nesse buraquinho aqui, ó. Que ele tá bem de frente, essa carreirinha aqui, pegando só o finalzinho dessa, ó. Então, eu vou entrar com a minha agulha, vou deixar um pedacinho de fio aqui pra me dar um nozinho depois. E aqui eu vou passar a minha agulha por dentro do meu botão. E eu vou pular um buraquinho, vou vir no outro, ou seja, eu tô pegando 3 buraquinhos. E eu vou introduzir a minha agulha voltando pra lá, ó. Pronto. O meu botão, ele vai ficar na vertical, ó. Então, agora, eu vou introduzir a agulha nesse mesmo buraquinho onde a gente colocou pra iniciar, ó. Onde essa pontinha de fio tá saindo. Eu vou entrar aqui. Eu vou repetir esse processo 3 vezes. Vou passar pelo botão. Depois, eu vou voltar lá pra dentro de novo, por esse mesmo espacinho. Prontinho, ó. E fica assim. Aqui, eu vou dar uma apertadinha, puxando essa pontinha de fio. E essa outra, ó, aqui eu vou apertar. E aqui eu vou dar 3 nós, pra poder ficar bem firme. E depois eu vou arrematar essas pontinhas de fio por dentro dos pontos, tá? Pronto, agora eu vou cortar esses fios. Pronto, eu deixo um pouquinho grande, que é pra mim poder arrematar passando por dentro desses pontinhos aqui. E fica assim. Então, depois de arrematar todas as pontinhas de fio, a nossa blusa, ela vai estar finalizada, tá bom? Olha só como ela fica a coisa mais linda, gente. Se você preferir que ela fique mais acinturada um pouquinho, você pode estar fazendo um cordão de correntinhas e depois você volta fazendo ponto baixíssimo nas correntinhas e passar por dentro desses pontinhos altos aqui, ó. Então, dá super certo também fazer um cordãozinho. Essa minha, ela tá bem justa nessa parte aqui de cima, né? Porque essa trama, ela é um pouco elástica, ó. Então, ela fica bem justa aqui em cima. E aqui embaixo, ela já vai formando esses babadinhos, né? Que é aí o design da blusa. Então, esse foi o nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado e estejam arrasados também na confecção de vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de poder estar ajudando vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.